nosso convidado de hoje é o Dr. Agenor Goldebella, ele que é cirurgião plástico e vai falar para a gente hoje do diferencial da sua clínica. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Um prazer enorme de novo, né, estar no seu programa. Fazia um tempinho que nós nos encontrávamos, né? Então, Carla, o que é o diferencial, né, hoje do consultório da Agenor Filho Cirurgia Plástica? Primeiro de tudo, que quando nós pensamos em aumentar o espaço da nossa clínica, nós pensamos nas nossas pacientes e nos nossos pacientes, né? Principalmente porque o que a gente quis trazer para dentro do consultório foram outras especialidades, né, ou outras disciplinas, né, fazer um consultório multidisciplinar, onde a paciente não precisasse sair da clínica para poder ter um outro atendimento com outro profissional, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos aqui a Francine, que ela acaba fazendo a parte de todo o pré e pós-operatório. Ela é cosmetóloga e esteticista e faz também a parte de estética facial, estética corporal, né, justamente para a paciente não ter que procurar uma esteticista ou procurar uma fisioterapeuta ou uma cosmetóloga para fazer as drenagens pós-operatórias, as massagens modeladoras, o que é de bastante importância na própria recuperação da paciente nesse estágio pós-cirúrgico. Temos o Andrei também, que é fisioterapeuta e trabalha muito com osteopatia, né, tanto na parte de articulações, na parte muscular, mas a osteopatia é uma especialidade dentro da fisioterapia que trabalha com vários tipos de patologias, né? Inclusive, né, é interessante falar, e até às vezes estranho quem escuta, que a osteopatia trabalha muito com doenças de refluxo. O Andrei atende muito recém-nascido aqui no consultório, com problemas de refluxo e com uma melhora bastante importante. E atualmente temos também a Paula, que é a nossa nutricionista, que acaba atendendo aqui no consultório nas quintas-feiras à tarde. Então, essa gama de profissionais, com o cirurgião plástico, com a cosmetóloga, esteticista, com o fisioterapeuta, com a nutricionista, foi para atender melhor o nosso cliente, os nossos pacientes, para que elas não precisem correr atrás de outros especialistas, de outros profissionais, né, como o fisioterapeuta e a própria nutricionista, porque tem alguns casos, né, de pacientes, por exemplo, que querem fazer uma lipoaspiração ou querem fazer uma abdominoplastia, que pelo índice de massa corporal, precisam perder um pouco de peso. Então, passa na nutricionista, conversa com ela, faz uma dieta antes, porque essa perda de peso que a paciente tenha, por menor que seja, já dá um melhor resultado pós-operatório. Mesma coisa pacientes, por exemplo, com mamas muito grandes, que vão fazer a redução das mamas, e muitas delas têm dor nas costas, dor nos ombros. Passa em consulta com o Andrei, faz uma consulta fisioterápica, se for o caso, faz um tratamento osteopático para melhorar essas dores e depois, com a redução da mama, ter uma melhora ainda maior dessas dores que acabam acometendo a paciente. E o pós-operatório, pensando em drenagem linfática, é praticamente mandatório, né, em todas as pacientes, principalmente que fazem abdominoplastia, qualquer tipo de lipoaspiração, cirurgias de coxa, que são as cruroplastias, cirurgias de braço, que são as braquioplastias, e algumas mamoplastias redutoras, que às vezes elas edemaciam um pouco além do esperado, é bastante importante. E juntando nesse trabalho de pós-operatório, a Francine acaba fazendo também o pré-operatório de algumas pacientes, que ajudam bastante, e daí a parte de estética, como eu já te coloquei, facial e corporal, e também nós acabamos agregando aqui um spa, né, onde as pacientes cirúrgicas ou não cirúrgicas querem passar um dia mais relaxante. Então, existe uma gama de tratamentos que a Francine faz, que depois ela vai acabar falando com você, para esse dia especial, vamos dizer assim, para essas pacientes, onde elas vão tirar o dia para relaxar. Imersão em banheira, pedras quentes, bambuterapia, uso de aparelhos, tá? O que tiver de necessário para que a mulher, e os homens também hoje em dia trabalham, que se estressam no dia a dia, o que eles precisarem para um relaxamento a gente tem aqui no consultório. E agora eu quero saber qual é o primeiro passo de uma cliente que chega aqui na sua clínica para fazer uma cirurgia plástica.
Certo. O primeiro de tudo, Carla, é saber a queixa da paciente, né? Saber se tem procedência essa queixa ou não, porque às vezes tem algumas pacientes que querem fazer uma cirurgia porque alguém falou para ela, você devia fazer isso ou você devia fazer aquilo, e ela não tem uma indicação precisa para tal cirurgia. Então eu converso com a paciente, a gente faz uma história, uma entrevista que chama anamnese dentro da medicina, e dentro dessa anamnese tem vários questionamentos. Então é uma conversa bastante ampla, até um pouco demorada, mas para saber se realmente essa paciente tem a necessidade de determinada cirurgia. A partir do momento que a gente chega a um diagnóstico, dentro daquilo que a paciente nos queixa, a gente vai para um tratamento, né? E fechado o diagnóstico e tratamento, conversado com a paciente, essa paciente quer partir para a cirurgia, então nós vamos solicitar uma série de exames laboratoriais, exames de imagem, avaliações. Eu sempre peço uma avaliação do cardiologista, né, porque nós estamos fazendo uma cirurgia eletiva. Quer dizer, essa paciente ela não tem nenhuma doença, então não é uma urgência ela operar, se bem que muitas mulheres chegam querendo operar para amanhã, né, então eu digo que a urgência da cirurgia plástica é a própria paciente quer operar rápido, mas a patologia em si, ela não tem uma urgência, ou seja, eu quero colocar uma prótese, eu quero fazer pálpebra, eu quero operar a orelha, operar o nariz, eu quero fazer uma lipo, ela não tem uma urgência, pois não é uma doença. Então, tem essa avaliação do cardiologista, se precisa, a gente faz uma avaliação com outros especialistas, como, por exemplo, o pneumologista ou endocrinologista, e a paciente faz esses exames, leva para esse profissional, ele faz um laudo dizendo que está tudo certo com ela, que ela pode operar, que o risco é mínimo, a paciente volta para mim, mostrando os exames e mostrando o laudo. A partir desse momento, então, a gente define uma data para a cirurgia e encaminha a paciente ao anestesista. Então, é obrigatório, toda cirurgia que tiver uma anestesia como RAC, ou peridural, ou anestesia geral, essa paciente passar no consultório do anestesista. Só não vai ter essa necessidade se for algum procedimento mais tranquilo que a gente faz com anestesia local. Ok. Doutora Agenor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ética no ramo de cirurgias plásticas. Então, Carla, a ética seria, penso eu, no meu modo de raciocínio, que seria uma base, né, para tudo, não só dentro da cirurgia plástica, dentro da medicina, mas na nossa própria vida, né, o que a gente vê hoje em dia na televisão, qual o mal que estão acometendo algumas pessoas pela falta de ética, né? Eu não vou comentar aqui sobre corrupção, senão nós ia passar 2, 3, 4 programas inteiros falando sobre a falta de ética. Mas a ética, em especial dentro da cirurgia plástica, é um assunto bastante polêmico, porque o nosso novo Código de Ética Médica, ele está mais amplo. E dentro da cirurgia plástica, então, ele é mais, ele é mais preciso e realmente o colega que fugiu dos artigos de ética médica, ele pode ser denunciado no CRM, ele pode ser denunciado na própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muitas coisas que a gente vê por aí, por exemplo, é a autopromoção. Porque eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o ciclano. Redes sociais, por exemplo, como alguns grupos de Facebook, onde, infelizmente, colegas pedem para pacientes falarem bem deles e falarem mal de outros. É só entrar no Facebook e procurar grupos de cirurgia plástica, você vê um monte disso. Então, é essa falta de ética médica que, às vezes, destrói a própria especialidade, né? Então, acho que não custa nada a gente ser ético, a gente ter um bom relacionamento médico-paciente, médico-médico. Eu costumo falar aqui em Lages que eu não considero os meus colegas concorrentes, né? Eu considero eles colegas. O sol nasce para todos, eu tenho as minhas pacientes, os outros cirurgiões plásticos têm as pacientes deles. Alguns até se consideram concorrentes, tudo bem, mas nós não somos inimigos, né? Inclusive aqui em Lages nós temos um coleguismo bastante grande entre os cirurgiões plásticos, de fazer pelo menos uma vez ao ano reuniões com jantares para a gente discutir a cirurgia plástica dentro de Lages, né? E outra coisa que entristece um pouco a especialidade da cirurgia plástica é a falta de ética de outros profissionais não cirurgiões plásticos
que acabam fazendo procedimentos de cirurgia plástica ou de dermatologia, pensando em procedimentos minimamente invasivos. E também de outras profissões não médicas que acabam entrando na área médica, tanto que hoje em dia existe a lei do ato médico e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Associação Médica Brasileira e o próprio Conselho Federal de Medicina estão lutando bastante quanto a isso. Porque a gente tem que pensar primeiro no paciente, né? Eu costumo falar para os pacientes nos debates e reuniões que a gente faz, que antes de pensar na estética da paciente, por exemplo, a paciente vem para fazer uma prótese de mama, uma menina jovem, qual que seria o risco de ela fazer uma cirurgia? É praticamente mínimo, né? Mas mesmo assim, ou a paciente vem para fazer um preenchimento com ácido hialurônico, vem para fazer botox, qual que é o risco? É pequeno, né? Mas antes de pensar na parte estética, a gente tem que pensar que nós estamos tratando com uma paciente, nós estamos tratando com saúde e estamos com uma vida nas mãos, né, que a gente quer que essa paciente deite na mesa cirúrgica e saia bem da cirurgia, né? Então nós estamos... Que é um risco. É um risco, apesar dos exames estarem todos normais, a avaliação do cardiologista liberando para a cirurgia tudo normal, às vezes você pode ter alguma complicação intraoperatória, né? Ou uma medicação que a paciente não sabia que lhe fazia mal e acabou tendo uma reação alérgica àquela medicação. Ainda bem que isso hoje em dia é bastante raro, mas nós estamos trabalhando com saúde e estamos trabalhando com vida. Então, acho que a gente não pode colocar primeiro a estética, né, na frente da saúde, né? Então, as pacientes que gostariam de fazer algum procedimento estético ou reparador, se for o caso, hoje em dia ela tem um celular na mão que ele é um computador. Hoje em dia a gente tem um computador no bolso, onde a gente pode procurar dentro do site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se aquele médico é cirurgião plástico, ou no próprio site do CRM de Santa Catarina, se ele é médico, se ele é cirurgião plástico, se ele está habilitado para fazer tal procedimento. Ok, como está a regulamentação no Brasil? Então, a gente tinha comentado uma coisa sobre a lei do ato médico, agora saiu mais uma resolução. Algumas profissões não médicas que faziam, por exemplo, procedimentos minimamente invasivos, como o botox, ácido hialurônico, estavam fazendo a reveria, né? Ou seja, estava um monte de gente saindo daquilo que aprendeu na faculdade para começar a fazer cursos de estética e fazer procedimentos. Hoje em dia tem algumas profissões que acabaram sendo proibidas judicialmente, com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, entrando com ações para que esses procedimentos ditos médicos sejam realizados por profissionais médicos. Então, hoje nós temos algumas profissões que estão proibidas de realizar esses procedimentos, como o preenchimento de ácido hialurônico, botox, laser terapia, bichectomias, mas ainda fazem, porque falta uma fiscalização. E essa semana saiu mais uma resolução de mais profissionais que não podem. Eu não vou comentar aqui, também não quero ser antiético. Está em qualquer rede social, é só entrar na internet ou procurar no próprio Google, que você encontra quais as profissões que foram proibidas de fazer esse tipo de procedimento. E, doutora Agenor, com a chegada do inverno ficou um pouco mais fácil agora fazer cirurgia plástica, né? Porque é melhor. Então, Carla, existem dois grandes picos de cirurgia plástica, né? São geralmente as férias de inverno e as férias de verão, né? Principalmente aquelas pacientes que têm filhos na escola, então que necessitam levar os filhos para a escola ou buscar os filhos da escola, não vão poder ter aquele tempo de recuperação. Não diria que existe assim uma estação do ano mais importante ou menos importante para você fazer a tua cirurgia, pensando vai recuperar melhor ou vai demorar mais para a recuperação. O que incomoda um pouco no verão é o próprio modelador, né? Ele acaba esquentando um pouco. Algumas pacientes reclamam que é um pouco quente. Se bem que hoje existem modeladores já mais modernos, com tecidos mais maleáveis, que ele não te aquece tanto no verão.
Então, os dois grandes picos seriam mais quando a paciente precisa desse tempo, né, que seria as férias dos filhos, para poder realizar a cirurgia e fazer a sua recuperação sem fazer um esforço indevido antes do tempo. Mas a gente tem cirurgias aí plásticas o ano todo, né? Alguns meses baixa um pouquinho mais, como Páscoa, Carnaval, mas a grande maioria do ano você tem uma boa média de cirurgias, aumentando mais nos meses de junho, julho, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Agora, então, aproveitando, deixa um convite para quem está em casa nos assistindo, vir aqui conferir o sucesso que está a sua clínica aqui. Então, Carla, a gente mudou de endereço já faz algum tempo. Eu atendi a primeira vez aqui no final do ano passado, 23 e 26 de dezembro, mas teoricamente, ou na prática, né, a gente começou a atender aqui no consultório novo no dia 15 de janeiro. Ele fica na rua Lionelo Carlos Casagrande, número 55, no famoso Morro da Nete, no bairro Guadalupe. Então, eu costumo colocar como pontos de referência aqui na Avenida Caral, posto Mime, né, a hamburgueria Zanotto, né, sem fazer merchandising, que não ganho nada com isso, mas passa o posto Mime, a hamburgueria Zanotto, quem vai em direção, por exemplo, à floricultura Sempre Verde, passou a hamburgueria Zanotto, já dobra à direita, uma casa grande, 2 andares, né, de esquina, do lado esquerdo de quem está subindo. Ok, muito obrigada. De nada, só lembrando que o telefone continua o mesmo. É o 3226-0598. E muito obrigado por mais essa oportunidade. Instagram, Facebook? Agenor Filho Cirurgia Plástica, tanto no Facebook quanto no Instagram. E agora estamos aqui com a idealizadora desse spa maravilhoso, que vai falar para a gente sobre os tratamentos que ela oferece, que é de primeira mão, né, Fran? Oi, Carla, tudo bem? É um prazer receber a todos através dessa imagem, conversar com você mais uma vez. Então, falando sobre o nosso espaço aqui, quando nós imaginamos e pensamos em fazer algo relacionado à beleza, tratamento de estética e também tratamento onde possa promover o bem-estar, nós pensamos a agregar os dois. Então, trouxemos para o nosso espaço o spa, tratamento de spa, é uma terapia onde é utilizada a banheira, utilizados óleos essenciais, através de massagens relaxantes, com bambus, pedras vulcânicas aquecidas. É um tratamento bem gostoso, bem relaxante, acredito que inclusive é bem diferenciado aqui na cidade de Lages. Além de trabalhar a questão do relaxamento e promover o bem-estar a todas, né, que entram aqui, a gente também atende as terapias combinadas com aparelhos, utilização de radiofrequência, ultrassom, trabalhos também para remodelamento corporal, também trabalhamos com a parte de pós-operatórios, podemos também, inclusive, atender limpeza de pele, peelings, todo o tratamento completo dessa parte estética facial e corporal. Trouxemos uma novidade, que é um curso que recentemente eu participei, com um profissional da estética muito conceituado, onde eu aprendi uma novidade em tratamento de microagulhamento para a pele. Então, nesse microagulhamento, nós trabalhamos o microagulhamento facial, corporal e capilar. Esse tratamento é indicado, recomendado para pacientes ou clientes que têm interesse de melhorar as linhas de expressões, cicatrizes de acne, cicatrizes hipertróficas também, inclusive cicatriz de um pós-operatório. A gente consegue melhorar muito com a terapia de microagulhamento. Também tem um outro tipo de microagulhamento que seria indicado para terapia capilar e também para melasma. O aparelhinho é o mesmo, que difere a profundidade da espessura da agulha, né? Então, com um tratamento de microagulhamento capilar, a gente consegue trazer um conceito novo de drug delivery, que é o que está se falando muito hoje em dia. A gente consegue permear ativos que melhoram o fortalecimento do fio e também consegue melhorar a saúde desse fio. Então, o fio do cabelo, o bulbo capilar, ele vai ficando com mais força, recebendo fortalecimento, crescimento, melhora também no volume, na espessura. E também tratamos também de melasma, o melasma facial, que é uma das manchinhas que mais incomodam hoje mulheres, principalmente mulheres após a gestação, mulheres com algum desequilíbrio hormonal,
em função também do sol, aparece sim. Então, a gente consegue tratar com o microagulhamento também. Como que é esse tratamento, Fran? Explica um pouquinho aqui pra gente. Então, a cliente, quando ela chega aqui no consultório, a gente faz uma avaliação dela, a gente verifica o que realmente incomoda ela, quais são as principais queixas dela. A gente, tendo em vista essa avaliação, a gente consegue definir melhor o tratamento. Então, se for, por exemplo, para as linhas de expressões, a gente trata elas, ela vem, faz uma higiene conosco, fazemos a microperfuração, ela recebe toda a instrução de preparo para pré-microagulhar e pós-microagulhar. Acho que esse é o nosso diferencial aqui no nosso espaço também. Então, ela vem, ela recebe o tratamento, vai para casa, recebe também a informação do que pode ser feito em casa e retorna para que a gente possa fazer uma manutenção e, por fim, vir a microagulhar outras vezes até ter um tratamento completo. E agora, com a chegada do Dia das Mães, tem vários pacotes daqui, não é? Então, com a chegada do Dia das Mães, as pessoas têm buscado muito presentear e homenagear mãe, irmã que é mãe, prima que é irmã, com o nosso pacote de spa. Então, no nosso pacote de spa funciona a banheira e uma massagem relaxante. É um diferencial porque o nosso espaço é silencioso, é calmo, é aconchegante. Nós também trabalhamos com uma recepção para esse dia do spa. Além da banheira, também temos um pacote diferente também, que seria somente a massagem relaxante, ou um pacote com 5 sessões, incluindo a banheira. Nossa, que presentão, hein? Sim, é um presente bem gostoso. Eu costumo dizer que é inesquecível. Nem todo mundo tem contato com banheira ou com massagens relaxantes. Então, é uma terapia combinada bem gostosa. E agora eu gostaria que você deixasse um convite para as pessoas que estão assistindo aqui o programa para virem conhecer aqui o spa maravilhoso, que realmente acho que é o único aqui em Lages, né? Então, eu gostaria de convidar todos vocês, todos os espectadores da Carla, a conhecerem o meu espaço. Foi criado realmente com muito carinho, foi pensado em cada detalhe para promover o bem-estar a todas, para que possam chegar aqui, conhecerem, tomarem um chazinho comigo, usufruir aqui das nossas dependências do espaço, que é muito gostoso, e conhecerem os nossos tratamentos.